E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, graças a Deus o governo japonês ele é muito legal comigo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu havia feito previsões em relação ao turismo no Japão em outros vídeos. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar. E o governo japonês não me deixa mentir. Ele fala assim, não, japonês, não vou deixar você mentir. E o que eu havia falado se concretizou. Mais uma vez, algumas previsões que eu havia feito se concretizaram. Vem comigo aqui para você saber o que o governo japonês está aprontando em relação ao turismo. Já vou adiantar, infelizmente ainda não é o turismo individual, tá certo? Só que está se caminhando para isso. Eu vou comentar sobre o turismo individual no final do vídeo, tá certo? Mas por enquanto, vem comigo para você saber o que o governo japonês vai fazer agora em relação ao turismo. Aí nesse meio tempo, quem sabe você se agrade dessas medidas novas e você venha ou espere o turismo individual, o que ainda, ressaltando, não é agora. O Japão planeja parar de exigir uma prova, no caso assim, o resultado do teste negativo do coronavírus para as pessoas que entrarem no Japão, desde que tenham completado 3 doses da vacinação. E além disso, o governo pretende aumentar o número de pessoas que vão entrar no Japão, disse uma fonte do governo. Então o que é isso aqui? Para todo mundo que pretende vir para o Japão, precisa fazer um teste de coronavírus para apresentar aqui. Então, se daqui para frente, assim que o governo japonês implementar essa lei, todas as pessoas que vierem para cá não vão precisar fazer mais esse teste caso tenha tomado as 3 doses da vacina. Isso é para começar. Japonês vai ser para todo mundo, no caso trabalhadores, estudantes e pessoas a negócio, não dá para saber ainda. Se vai ser só para as pessoas do turismo ou se vai ser para todo mundo. Mas o governo japonês, geralmente, para poder aliviar a carga da imigração, a carga de trabalho das pessoas que trabalham na imigração, quando ele implementa uma coisa, vai para todo mundo. Então, grande é a chance que quem tomou as 3 doses futuramente vir para o Japão não precisará mais apresentar isso. Então já vai ficando atento aí, se você pretende vir para o Japão futuramente, existe esse pré-requisito. Então, de qualquer maneira, o Japão pede para as pessoas se vacinarem. Então, você se vacina, eu te dou uma certa liberdade. Então, se você pretende vir para cá, no futuro próximo, já vai se planejando em relação às vacinas, ou senão você vai ter que fazer esse teste negativo para poder apresentar aqui no Japão. Se eu não estou enganado, esse teste precisa ser feito até 72 horas antes do embarque. Então já vai ficando atento aí. Mas continuando. O governo também deve abrir o Japão para mais turistas estrangeiros, permitindo os passeios não guiados. Aqueles que não são acompanhados por guias turísticos, depois que o país, em 10 de junho, começou a processar os pedidos para aceitar visitantes estrangeiros em pacotes turísticos guiados de 98 países e regiões consideradas baixas, no caso assim, de baixo risco de coronavírus. Japonês, o que isso quer dizer? Quer dizer que o atual pacote turístico do Japão, em grupos, etc., precisa ter um guia. Esse guia vai ficar na tua cola o tempo todo para ver o quê? Se você está usando máscara, para te limitar o tempo nos locais. Porque você só pode ir para locais restritos, que está no pacote turístico. Você não pode sair desses locais. Você não pode se designar para outros locais. Aí o que o Japão vai fazer agora? Ele vai tirar esse guia turístico. Só que ainda a empresa de turismo vai ficar responsável por você, caso você pegue coronavírus. Ela vai ficar de olho se você está respeitando os tempos nos locais, porque esses passeios turísticos eles têm um tempo para começar, um tempo para terminar. Se você está respeitando esse tempo, Eu falo isso porque não apareceu nessa matéria isso, mas a NHK soltou falando sobre isso. Por isso que eu já estou te esclarecendo em relação a isso. Então a única diferença é que você vai poder ir para os locais
e não vai ter um guia na tua cola mandando, usa máscara, vamos embora, não vai ter isso, tá? Mas vai ficar a cargo das pessoas respeitarem essas regras, tá? Tirou isso, vai continuar a mesma porcaria. Então, a única diferença aqui foi basicamente é que não vai ter um guia no pé da pessoa ali para ficar monitorando a pessoa no ponto turístico. Essa é a única diferença, tá? Mas continuando aqui, vamos lá. Espera-se que o primeiro-ministro Fumio Kishida anuncie mais flexibilização nos requisitos de entrada e um limite mais alto para as entradas no Japão. Embora o Japão tenha aumentado lentamente seu limite de números de entrada, mais recentemente dobrando para 20 mil em 1º de junho, o governo busca aumentá-lo ainda mais, possivelmente para 50 mil, disse a fonte. 50 mil é um número razoável. Basicamente, esse número de 50 mil é o número pré-pandemia, tá? Levando em conta, é diário, tá? Então, os números pré-pandemia eram pessoas que entravam no Japão, chegavam a 50 mil. Então já dá para você sacar por A mais B que o Japão praticamente ele quer arreganhar as portas, mas não de uma forma tão escancarada. Tá? Ele vai colocando certas limitações, e essas certas limitações é que desanimam as pessoas de vir. Mas continuando. O momento do relaxamento ainda está sendo considerado. Tá? Se os turistas retornarão rapidamente, ainda não está claro em um momento em que os preços do petróleo subiram globalmente em meio à guerra da Rússia e da Ucrânia. Não. Como é que se fala? O motivo para as pessoas não virem para o Japão não é esse. Questão de aumento de petróleo e passagem de avião. Não é esse. Isso é fato. Tanto que eu trouxe um vídeo aqui falando dos entrantes no Japão. Então você vê que não é o motivo em relação à passagem. São as limitações que a pessoa tem aqui dentro do Japão. Ela terá em relação ao turismo. E isso tira todo o tesão da pessoa de fazer turismo. Pô, isso é complicado, mas continuando aqui. Tomaremos as decisões apropriadas em vista da situação da infecção em casa, no caso em casa que fala assim, dentro do Japão, e no exterior, e das medidas de controle de fronteiras tomadas pelos países, né, que pretendem mandar as pessoas para cá, né? Disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, durante a coletiva de imprensa regular. Então você vê que o próprio governo japonês já está começando a anunciar. Parece que o Kishida ele já vai bater o martelo isso na quarta-feira, já vai anunciar isso a público na quarta-feira. Para quem não sabe, o Kishida pegou coronavírus, ele está fazendo home office, tá? Quando ele precisa conversar e falar algumas coisas, ele está fazendo videoconferências. Então você vê que o Kishida tomou a vacina e ainda assim pegou coronavírus. E ainda tem um monte de gente do gabinete dele também que pegou coronavírus. Tá? Mas vamos lá, em relação ao turismo individual. Tá? O governo japonês, como eu já havia explicado em outros vídeos, ele leva um certo tempo para decidir sobre o turismo individual. Japonês, quanto tempo? Vai depender o quê? De acordo com... Como é que se fala assim? Com a experiência que eu tenho do governo japonês, toda vez que ele toma uma medida, ele faz uma lei, uma ação, ou seja lá o que for, leva-se 2, 3 meses. Tá? Pegando informações, eles colocam isso, eles batem o martelo, isso entra em vigor. Depois de 2, 3 meses, pegando informações de como a coisa está andando, aí eles planejam as novas mexidas. Você vê que eles começaram em 1º de junho, aí passou julho, estamos em agosto. Então você vê que as minhas previsões batem. Por quê? Seguindo essa linha de raciocínio. Você vê que é 3 meses. Está dando 2 meses é alguma coisa que já está beirando 3 meses. Então eles pegaram informação sobre isso, eles pegaram os dados necessários sobre isso. Sim, pegaram dados suficientes. Foram 2 meses de fiasco em relação ao turismo. Você vê que quem acompanha o canal que deve se lembrar dos números que eu trouxe em relação ao turismo, de pessoas que entraram no Japão e pessoas que vieram para o turismo, designadas, né, para o turismo, foram muito baixos. Então o governo japonês viu, nós estamos perdendo dinheiro. Por quê?
o BOJ está tentando segurar o dólar o mais alto possível, para os turistas virem para cá também gastarem o máximo possível no Japão. Tanto que o último PIB parcial que o Japão soltou, o que movimentou o país não foram as exportações, foi sim o quê? O consumo interno do Japão. Então, se o governo japonês der um jeito de trazer as pessoas para cá, esse PIB vai explodir cada vez mais, porque é a primeira vez em tempos que o PIB japonês está saindo de uma recessão técnica. Dessa vez o PIB japonês ficou no azul, mas numa margem limite muito baixa. Então pode ser que caia e ele comece a entrar no vermelho de novo. E é isso que o governo japonês não quer. Então, japonês, resumindo a coisa em miúdos, quando você acha que eles vão tomar uma ideia para o turismo individual? Só no final do ano. Só para beirando dezembro. Porque se eles estão mexendo agora em agosto, aí dependendo vai ser setembro, outubro, novembro. Entre meados de novembro, nós já poderemos esperar alguma notícia. Para implementação, dependendo de quanto, dezembro, antes das festas. Caso entre realmente o turismo individual. Mas a ideia, basicamente, se levar por essa previsão, que o governo leva 2-3 meses para tomar mudanças de medidas, vai bater essas datas que eu estou passando para você. Mas ainda não é certeza. Mas você vê que o governo japonês está se flexibilizando para o turismo individual, sim. Ele quer ver como é que os turistas vão se comportar agora sem o guia turístico. Já deu para você entender. Primeiro ele fez os pacotes limitados com o guia turístico. Agora você vê que eles estão retirando os guias turísticos para ver se as pessoas vão ser comportadas ou não. Se as pessoas forem comportadas, seguirem a regra, aí beleza. Aí se as pessoas seguirem essas regras, der tudo certo, ou der uma margem de acerto bem alta, você pode ter certeza que eles vão liberar o individual logo. Se as pessoas vierem para cá e começarem a descambar e fazer aquela famosa bagunça, para não falar zona, aí o governo japonês vai dar uma segurada mais um tempo, tá? Nesse tipo de coisa. Porque o governo japonês ele é assim, ele vai tomar as medidas e ele vai ver os resultados. E se ele ver que a coisa vai descambar, ele vai segurar. Caso contrário, não. Apesar que existe uma coisa que nós precisamos levar em conta também. O que é? O governo Kishida está muito engajado, tá, naquela parte de direitos humanos, etc. Então se ele vê, porque ele quer fazer bonito para os outros países, para ele, entre aspas, não interessa proteger o povo japonês. Ele quer fazer bonito, né, para os outros países. Já foi provado por A mais B, cansei de mostrar aqui no canal. Então com isso, pode ser que também ele abra para o turismo individual, levando esse tipo de coisa em conta. Porque se os Estados Unidos pressionar e outros países do G7 pressionarem, o Kishida ele não vai ter muita escolha. Tá? Porque nesse ponto o Kishida ele é um cara que ele cede à pressão. Infelizmente, é mais ou menos assim. Ele cede muito à pressão dos outros países. Tá? É muito assim, o famoso folha de bananeira. Ele vira para o lado que o vento está batendo. Então, se olhar por esse prospecto, para quem vem acompanhando a parte de política do Japão, não só a política interna, mas a política externa também, verá que o Kishida ele não tomou muitas medidas para proteger o Japão. Tanto que essa medida que o Japão está tomando agora em relação a aumentar a parte de defesa não é nem graças a ele. Quem já estava com essa ideia, estava tentando implementar essa ideia ano após ano, era o Abe. Então, basicamente, planos novos para melhorar o Japão, o Kishida não colocou nenhum em prática. Ele só está usando dos governos anteriores, do governo Suga, governo Abe. Até agora o Kishida mesmo fala assim, não, isso aqui é um plano meu, isso aqui vai ser isso. Não. Ele fala muito do tal novo capitalismo, só que ainda ele não implementou nada por ele. Quem acompanha a parte política do Japão já deve ter reparado que muito disso, o que é?
política herdada do Suga, política herdada do Abe, tá certo? Mas turismo individual, para resumir a coisa, só mais para o final do ano. Tá? Agora ainda é um turismo, como é que se fala assim, monitorado indiretamente. Não vai ter guias turísticos, mas as pessoas precisam respeitar aqueles tempos dos passeios, tá? E os locais de passeios também. A pessoa não vai estar livre, leve e solta para fazer o que quer ainda. Não por enquanto. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.